a fé somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar paz com nosso Criador. Escolheste um povo caído, revelando o teu amor. Deste fé ao homem pecador. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa transmissão. Este é o culto online da Capela Missional, Igreja Cristã de Confissão Reformada em Porto Alegre. Que alegria estar mais um domingo com vocês, que alegria poder compartilhar este culto com todas as pessoas que costumam nos acompanhar. E aqueles que não costumam, sejam bem-vindos. E nós temos outras transmissões anteriores, que depois nós vamos falar também, mas que neste culto a bênção do Senhor seja com todos. Nós vamos iniciar nosso culto, como a gente sempre inicia, lendo um salmo. E hoje nós vamos ler o salmo número 9. Acompanhe, porque o texto vai estar aí na projeção, na íntegra, mas você pode acompanhar na sua própria Bíblia. E nós sempre lemos na versão Almeida e atualizada. Para quem tem outra versão, nós lemos nessa versão Almeida e atualizada. Vamos ler então o Salmo número 9, que diz assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos tropeçam e somem-se da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreende as nações, destróis o ímpio, e para todos sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos estão consumados, são ruínas perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos. Pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Louvamos a Deus por seu amor, por sua bondade, por sua misericórdia. E esse salmo é um salmo de ações de graças, é um salmo que exalta o Senhor, a eternidade do Senhor, que mesmo que Ele seja o Deus Criador de todas as coisas, o Senhor eterno, Deus de toda a glória, o grande soberano do tempo e da eternidade e de todo o universo, mesmo assim, os versos 8
e 9, eles afirmam que o Senhor, mesmo sendo esse Deus eterno, esse Deus soberano, Ele cuida do necessitado. Como diz o verso 7, mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. E o verso 9, o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confio os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Essa é a nossa grande declaração nesse dia. O Deus eterno, o Senhor da glória, o Deus soberano, Ele cuida, Ele é refúgio para o oprimido, Ele é refúgio nas horas de tribulação. Ele conhece aqueles que confiam nele, que conhecem o seu nome e não desampara aqueles que o buscam. Que esse Deus seja louvado, que o Senhor seja engrandecido. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus eterno, Deus que habita no alto e sublime trono, Deus Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Senhor, eu quero te pedir a tua bênção para todos os que estão nos assistindo, aqueles que mais tarde também ou durante a semana vão nos assistir esse culto, para que o teu nome seja glorificado e eles sejam abençoados. Também nesse dia, meu Deus, nós oramos em favor de toda essa situação que está ao nosso redor, no Brasil e no mundo. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe o nosso país, que o Senhor abençoe para que este caos que nós estamos vivendo, politicamente, socialmente, economicamente, sanitariamente também, Senhor, nós pedimos que a tua boa mão nos socorra e socorra o nosso país, para que nas próximas semanas essa situação em todas as áreas venha também melhorar, para que o teu povo seja socorrido, como nós lemos na tua palavra neste momento. Senhor, abençoa o presidente, abençoa os ministros, abençoa, Senhor, as autoridades, abençoa os governadores, os prefeitos de cada cidade, para que em cada cidade, Senhor, de nossa nação, a tua boa mão se manifeste e o povo que necessita seja socorrido. Senhor, que a tua boa mão seja com a igreja, que a tua boa mão seja com os necessitados, com as famílias, para que em cada família haja a tua provisão, haja o teu socorro, Senhor, como diz a tua palavra, pois tu não desamparas os que te buscam. Nós te louvamos, nós te bendizemos e também te pedimos que, por meio deste culto, todas as pessoas que nos assistem sejam abençoadas, sejam alcançadas por tua graça e por tua misericórdia. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor seja louvado. Quero convidar a todos agora também para acompanhar o nosso momento de cânticos, de música, mas não apenas assistir, mas cantar junto. Cante conosco, cultue conosco, não apenas assista, mas participe deste culto e o Senhor será glorificado e cada um será abençoado. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões, brilhou um sol tão lindo e me aqueceu depois da chuva que me encharcou. Eu te agradeço, eu só te agradeço, eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou
de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou um sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço. Eu só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Faltam palavras para expressar o meu amor por ti, Senhor. Me sobram experiências que expressam seu amor por mim, Senhor. Levastes o meu fardo, me perdoando. Teu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, Tu és. Pra onde eu irei? Pois só Tu tens palavra de vida eterna. Tu sondas meu coração e os Teus olhos estão sobre toda a terra. Levastes o meu fardo, me perdoando. Teu amor me alcançou e sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso,
Que alegria, que maravilha! Estamos cultuando ao nosso Deus hoje, domingo, dia do Senhor, dia de priorizar o culto, dia de priorizar a adoração àquele que ressuscitou. Vamos à pergunta do breve catecismo. Em todos os nossos cultos, nós passamos uma pergunta ou mais do breve catecismo de Westminster, que é o material que nós usamos para ensinar a igreja na palavra. E hoje nós vamos à pergunta número 104. Nós estamos passando as perguntas relativas à oração do Senhor. Pergunta 104 é a seguinte: pelo que oramos na quarta petição? A resposta: na quarta petição, que é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, pedimos que da livre dádiva de Deus recebamos uma porção suficiente das coisas boas dessa vida e gozemos com elas de suas bênçãos. Vamos novamente, porque a segunda vez sempre sai melhor do que a primeira. Vamos lá. Eu faço a pergunta e vocês repetem a resposta, porque ela vai também estar aí na projeção. Vamos lá então. Pelo que oramos na quarta petição? A resposta: na quarta petição, que é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, pedimos que da livre dádiva de Deus recebamos uma porção suficiente das coisas boas dessa vida e gozemos com elas de suas bênçãos. Na verdade, meus irmãos, essas dádivas que o Senhor nos dá, é que nós devemos considerar como provisões do Senhor, como providência divina, todas as coisas que recebemos do Senhor: o trabalho, o alimento, até as próprias alegrias da vida. E tem alguns textos aqui que nós vamos ler junto. Provérbios 30, versos 8 e 9, diz assim: afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Que texto maravilhoso que nos ensina sobre a verdadeira provisão do Senhor, que não é o muito nem o pouco, mas o necessário para que louvemos o seu nome. 1 Timóteo capítulo 6, versos 6 e 8 diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. O contentamento é o segredo da vida, da felicidade, da alegria e do coração que adora ao Senhor. E Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Que maravilha que possamos viver essas realidades de buscar o pão de cada dia, ou seja, a provisão divina para a nossa vida. Ou melhor ainda, considerar tudo que desfrutamos na vida como provisão do Senhor. Vamos também, meus irmãos, recitar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, que é a expressão perfeita da vontade de Deus. E diariamente nós deveríamos recitar os 10 mandamentos para lembrar que existe uma vontade perfeita, que é a vontade do Senhor. Vamos aos 10 mandamentos então. Primeiro mandamento, repita junto: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Não as adorarás e não lhes dará culto. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar.
5º mandamento, honra teu pai e a tua mãe. 6º mandamento, não matarás. 7º mandamento, não adulterarás. 8º mandamento, não furtarás. 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento, não cobiçarás nada do teu próximo. Meus irmãos, os mandamentos do Senhor estão sempre em dia. Eles são da ordem do dia, eles não desatualizam nunca. E a gente tem lembrado o 6º mandamento, não matarás. E especialmente nesses dias de cuidado, nesses dias da pandemia, nós precisamos zelar pela vida do próximo. E também nesse tumulto todo que o mundo está envolvido, esteve durante essa semana, sobre o racismo, sobre a frase tão divulgada no mundo inteiro, vidas negras importam. Meus irmãos, nós como cristãos, nós precisamos também afirmar que racismo é pecado, que racismo é uma ofensa a Deus, e que nós precisamos amar o nosso próximo e zelar pela vida dele. Mas também, nós como cristãos precisamos nos manifestar dizendo que, ao zelar pela vida do próximo, também nós não somos, o cristão não pode ser a favor também de manifestações violentas, de depredações, de tumultos, porque o cristão, ele zela pela vida do próximo, não matarás. Esta é uma declaração divina, e Jesus vai resumir todos os mandamentos em amar a Deus e amar o próximo, e assim nós devemos fazer. Vamos, meus irmãos, também recitar o credo apostólico, o credo da igreja, a declaração de fé perfeita, maravilhosa, que é uma alegria toda vez que a gente recita o credo apostólico. Vamos todos juntos então, recitem juntos o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Que alegria recitar o credo apostólico, que bom que existe o credo apostólico, que bom que nós recitamos domingo após domingo o credo apostólico. E a minha recomendação a todos é que nos seus devocionais diários, que todos usem os 10 mandamentos, o Pai Nosso, o credo apostólico, nos seus devocionais, porque isso vai enriquecer a sua vida devocional. Também eu quero recomendar que você não viva o seu dia sem um devocional pela manhã ou à noite, ou pela manhã e à noite, porque isso vai ser vida para o seu dia. O cristão bíblico, ele vai ter esse momento devocional como vida para o seu dia, como suspiro para o seu dia, como um refrigério para o seu dia, como uma busca da provisão divina para o seu dia. Então use os 10 mandamentos, use o Pai Nosso, use o credo apostólico e o seu devocional será enriquecido. A gente faz isso em todos os nossos cultos, também para que isso seja usado no nosso dia a dia. Graças a Deus, nós temos sempre a satisfação de declarar a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Vamos ao sermão, meus irmãos, vamos à pregação da palavra, o ponto mais importante, o ponto central
do culto, que é a pregação da palavra. E nós estamos já há 5 domingos com a série A Cruz como Resposta às Dores Humanas. E hoje nós vamos ao sermão número 5 dessa série, que trata das dores humanas e divinas de Jesus. E hoje nós vamos trazer o tema A Coroa de Espinhos. E o texto se encontra em Mateus capítulo 27, dos versos 27 ao 31, que é o mesmo texto que nós temos usado nos últimos 2 domingos. Esse é o 3º domingo, então, que nós vamos usar este mesmo texto. As dores humanas e divinas de Jesus, a coroa de espinhos. O texto diz assim, verso 27, logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, salve, Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o ter escarnecido, despiram-lhe o manto e vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Nesse texto, nós vemos o Senhor Jesus diante de uma zombaria. Ele está rodeado de soldados, ele está rodeado de pessoas importantes também, e eles tiram as suas roupas, como nós pregamos há 2 domingos atrás, e como nós falamos domingo passado, eles cobrem-no com um manto escarlate, com um manto vermelho. Isso foi uma suprema humilhação. Quando eles tiram as roupas de Jesus, eles o humilham, porque nós falamos há 2 sermões atrás que essa foi uma grande humilhação, porque quem estava sendo despido não era apenas um homem, mas era Deus. Era o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Na semana passada nós vimos sobre o ato dos soldados colocar um manto vermelho sobre Jesus, que era uma honraria no normal, mas ali estava sendo uma humilhação, uma zombaria. E Jesus então foi zombado. E nós falamos isso no domingo passado. Então quem quiser ouvir esse sermão do domingo passado, está no YouTube, está gravado, e vocês podem ouvir esse sermão. Agora, no verso 29, o texto nos informa que os soldados fizeram a coroa de espinhos e cravaram na cabeça de Jesus. E pegaram um caniço, uma vara, e fizeram com que essa coroa ficasse ajustada na cabeça de Jesus, e isso o feriu gravemente. E eles se ajoelham diante de Jesus e começam a fazer uma declaração, salve, Rei dos Judeus. O texto nos informa no verso 30, eles, cuspindo nele, davam-lhe com ele na cabeça. A coroa de espinho estava sobre a cabeça de Jesus, e eles pegam aquela vara e lançam sobre Jesus, eles davam, diz aqui, eles ferem Jesus com ela. E depois eles continuam escarnecendo, tiram o manto e colocam as vestes de novo de Jesus, e ele é levado para ser crucificado. Meus irmãos, a afirmação desse texto e de todos os textos paralelos é que Jesus padeceu muito por nós. E nós temos visto que as dores de Jesus, elas não foram apenas humanas, porque Jesus era Deus. Jesus era o Filho de Deus. E mesmo que ele não estivesse na manifestação da sua glória, e sim na sua humilhação, a sua humilhação foi
uma manifestação da glória de Deus, porque por meio da humilhação de Jesus, da humilhação de Deus, a obra da salvação foi realizada. E mesmo sabendo que as dores da coroa de espinho, elas foram intensas, porque cravar espinhos, uma coroa de espinho na cabeça de qualquer pessoa, isso gera dores intensas, porque é uma região que dói muito. Então as dores de Jesus, elas foram intensas, mas nós temos que considerar também que havia ali dores de Deus, e as dores de Deus sentidas por Jesus foram ainda mais intensas. A coroa de espinhos provocou com seus espinhos duros e cruéis as dores humanas, mas ele, como substituto dos pecadores, sendo Deus, ele sentiu também as dores divinas, porque Deus estava ali. E havia em Jesus a natureza humana, a natureza divina, inseparáveis. Jesus não agia horas como homem, horas como Deus, sempre era homem e Deus, Deus e homem. E quando ele agia como homem, ali estava o Filho de Deus. Quem estava agindo era Deus agindo como homem. Então as duas naturezas do nosso Salvador, elas sempre foram inseparáveis. Não tem como separar as duas naturezas de Cristo. Ele veio ao mundo, meus irmãos, pagar nossos pecados. E como homem, ele sofreu intensamente, mas sempre devemos lembrar que ele era Deus o tempo todo. E todos os seus sofrimentos foram substitutivos, todos. Todos os sofrimentos do Salvador, do nosso Senhor, foram como Salvador em lugar dos pecadores a quem ele veio salvar. E a coroa de espinhos, meus irmãos, elas a coroa de espinho representa as obras que o pecado trouxe à humanidade. É isso que a coroa de espinho representa. As obras, mas que o pecado trouxe à humanidade. E ao ser coroado com a coroa de espinhos, Jesus se colocou debaixo da maldição do pecado em nosso lugar. No lugar de cada um de nós. Então, meus irmãos, a coroa de espinhos, ela nos lembra algumas coisas. Eu quero trazer aqui 4 fatos que a coroa de espinho nos lembra. Em primeiro lugar, a coroa de espinho nos lembra que Jesus enfrentou o mal plenamente. Jesus, o Senhor Jesus, o nosso Salvador, enfrentou o mal plenamente. O mal existe. Não tem, apesar de que algumas religiões, algumas filosofias negam o mal, o niilismo, por exemplo, nega o mal como fato horrível, como fato maligno, mas o mal existe. E é uma realidade que nós temos que enfrentar. E nós vemos na obra de Jesus que não apenas ele enfrenta o mal, ele vence o mal. Por isso o mal, e o cristão, ele tem essa percepção, o mal, ele deve ser enfrentado, porque ele é uma realidade, nós vamos enfrentar o mal. E o próprio Senhor Jesus nos ensina na oração, a orar, livra-nos do mal, mas o mal não poderá finalmente nos derrotar, mesmo que o mal traga dores. Nós não temos como negar o mal, nós enfrentamos o mal é um fato, e nós, na nossa realidade, pecadores, nós enfrentamos o mal, sentimos os terrores do mal, mas Jesus enfrentou o mal plenamente em nosso lugar, para que nós pudéssemos triunfar nele contra o mal, para que nós pudéssemos ter uma arma para combater o mal. O mal é uma batalha que nós batalhamos, sempre lembrando que Jesus enfrentou o mal plenamente. E Jesus, ao ser coroado com a coroa de espinho, ele está enfrentando o mal plenamente. Ele não se escondeu, ele sofreu as dores, e mais do que nós sofremos, porque ele estava enfrentando
plenamente, sem nenhum tipo de atenuante. Em segundo lugar, a coroa de espinhos lembra também que o pecado trouxe dores ao mundo. O pecado trouxe dores ao mundo. E o mal é uma dessas dores. Mas todas as dores que nós sentimos e enfrentamos na vida são causadas pelo pecado. O grande problema do ser humano é o pecado. Todas as dores psicológicas são causadas pelo pecado, ou nossos, ou daqueles que nos colocaram essas dores, ou que nos fizeram enfrentar essas dores. O pecado trouxe dores ao mundo, é por isso que existe o abuso, é por isso que existe o mal, é por isso que pessoas inocentes são maltratadas, é por isso que existe o estupro, é por isso que existe o racismo, é por isso que existe as injustiças, é por isso que existe a fome. O pecado trouxe dores ao mundo. Um outro fato, meus irmãos, que a coroa de espinhos lembra, é que o pecado e o mal não têm lado belo e bom. O pecado e o mal não têm nem um lado belo e nem um lado bom. E tem uma série agora no Netflix, que é The Witcher, e ali o herói, no início, ele diz uma frase muito interessante. É mais ou menos isso, não é exatamente isso, mas é mais ou menos isso que ele diz. Ele diz o seguinte, entre o mal maior e o mal menor, eu prefiro não enfrentar mal nenhum. Não há mal menor, existe um mal. É isso que aquele personagem da série fala. Então, meus irmãos, a verdade é essa, que o pecado e o mal não apresentam um lado belo e um lado bom. Não há benefício nenhum no mal, não há benefício nenhum no pecado. Todas as durezas do pecado são amostras de que não há nada bom no pecado, não há glamour no pecado, não há, apesar de que existem pecados que trazem satisfação imediata ao coração, satisfação ao corpo, satisfação psicológica muitas vezes, mas não há lado bom no pecado, não há glamour no pecado. O pecado sempre é mal e o pecado sempre é uma ofensa a Deus. Uma quarta lembrança que a coroa de espinhos nos lembra é que toda a feiura do pecado é revelada na humanidade caída. A humanidade ela é manchada pelo pecado, ela é contaminada pelo pecado. Não há pessoas que não sejam pecadoras, porque nós devemos lembrar que foram pessoas que colocaram a coroa de espinhos em Jesus. Pessoas que nem sempre foram más, no sentido de praticar maldade. Aquelas pessoas foram bebês, aquelas pessoas foram amadas, foram beijadas, elas foram crianças felizes e bonitas, mas o pecado traz decadências, o pecado é a causa da decadência da humanidade. Jesus aqui está enfrentando essa decadência da humanidade. Jesus aqui está enfrentando a humanidade caída. Homens maus fizeram a maldade com o Senhor Jesus. Homens maus continuam praticando maldades no mundo. Mas eu quero, em segundo lugar, meus irmãos, o segundo ponto que eu quero trazer é que o que Jesus nos ensinou também ao sofrer as suas dores. Primeiro que, ao sofrer, ele nos deu exemplo de como tratar os que nos fazem sofrer. Essa é uma lição importante. Em primeiro lugar, ele está nos substituindo, ele está substituindo os pecadores. Mas há lições que nós podemos aprender, e uma delas é essa: como tratar os que nos fazem sofrer. Meus irmãos, o cristão aprende que ele precisa confiar na providência divina. O cristão não é um insensível, ele não é um isento de dores, ele sofre as dores, mas o cristão ele não vai ser vingativo, o cristão ele não vai pagar o mal com o mal. A Bíblia ensina isso, porque o foco dele é na providência divina, ele espera no Senhor, ele não é um insensível no sentido de não reagir. O cristão
deve se defender, o cristão pode se defender, o cristão precisa se defender, mas jamais o cristão vai agir com vingança. Jamais o cristão vai agir dessa forma. E Jesus nos ensina isso. Em segundo lugar, o que ele nos ensina ao sofrer é que ao sofrer ele nos deu exemplo de como enfrentar os sofrimentos. Irmãos, o cristão tendo a pessoa de Jesus como Deus que veio ao mundo para sofrer, ele não vai enfrentar o sofrimento com estranheza, ou seja, como alguma coisa que ele não deveria estar passando, porque alguns cristãos, eles pensam que porque são filhos de Deus, eles estão isentos de sofrimento, eles estão isentos de dores, eles não vão passar dificuldades, eles não vão passar necessidades, principalmente neste mundo ocidental, onde existe muito mais facilidades que em muitas outras regiões do mundo. Meus irmãos, o cristão, ele vai enfrentar os sofrimentos. O cristão precisa se proteger do Covid, o cristão precisa se proteger do vírus, porque ele pode sim pegar, ele pode inclusive morrer, mas o cristão vai enfrentar os sofrimentos sabendo que Jesus também sofreu e que há provisões divinas para o sofrimento. Também, meus irmãos, em terceiro lugar, sobre o que Jesus nos ensina ao sofrer, e que ao sofrer, ele nos deu provisão para vencermos o sofrimento. Vencer não quer dizer não sofrer. Vencer quer dizer vencer o sofrimento, quer dizer ter esperança, quer dizer que nós temos uma esperança, que nós temos um Deus que está conosco, que atenua a nossa dor, que nos acompanha na dor, que nem sempre nos livra da dor, que nem sempre nos livra da tempestade, mas que está conosco em todo o tempo, e a sua boa mão é a nossa provisão para todas essas horas, como disse o salmo que nós lemos, o Senhor é socorro na hora de tribulação. Então, meus irmãos, o cristão, ele tem essa certeza de que o mal finalmente será vencido, porque o Senhor Jesus Cristo potencialmente o derrotou na cruz. O maligno foi derrotado na cruz. Em terceiro lugar, meus irmãos, uma outra pergunta que a gente pode fazer é como se identificar com o sofrimento de Jesus. E uma vez, meus irmãos, que Jesus sofreu, nós precisamos também saber, meus irmãos, que existem benefícios que nós podemos receber desse sofrimento. E algumas pessoas não se identificam, como eu falei anteriormente, alguns cristãos, eles acham que tudo que eles vão receber na vida e que merecem na vida é prosperidade, é saúde, são riquezas, e por isso muitos pregadores focam nisso, na autoestima das pessoas, pregam sobre isso, fazem deste fato da felicidade, do bem-estar, da riqueza, da prosperidade, os principais benefícios da cruz. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que nós estamos identificados com os sofrimentos de Jesus e que nós, sim, estamos sujeitos às dores do mundo, mas que o nosso Salvador venceu e há provisões no Salvador e na obra do Salvador para que vençamos também. Agora, algumas pessoas não se identificam com a coroa de espinho de Jesus. E eu quero trazer aqui alguns fatos mencionando quem não se identifica com os sofrimentos de Jesus com a coroa de espinho. Quem não se identifica? Os que pretendem o bem-estar do mundo sem considerar o sofrimento de Jesus. Algumas pessoas acham que Jesus sofreu porque elas são boas. Jesus sofreu por elas porque elas merecem o melhor. Meus irmãos, na verdade, o sofrimento de Jesus foi graça, foi misericórdia do Senhor. E nós estamos no mundo e nós não pretendemos, nós como cristãos, nós não podemos pretender o bem-estar do mundo sem considerar o sofrimento de Jesus. Não que nós não venhamos a receber alegrias como nós oramos, como nós vimos hoje na lição do breve catecismo,
o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou seja, que nós podemos desfrutar de alegrias, que nós podemos desfrutar de felicidades, que nós podemos desfrutar de coisas boas na vida, mas como desfrutar e ao mesmo tempo considerar o sofrimento de Jesus? Meus irmãos, quando nós consideramos o sofrimento de Jesus, ao desfrutar dos maiores benefícios da vida, um casamento feliz, um tempo de alegria, um tempo de prosperidade, um tempo de fartura, uma viagem que a gente faz, por exemplo, nós precisamos considerar tudo isso como a maravilhosa, como parte da maravilhosa providência do Senhor, da maravilhosa provisão do Senhor. É isso que nós precisamos, considerar qualquer benefício da vida como uma provisão do Senhor, como provisão do nosso Deus. Assim, nós estaremos desfrutando das coisas boas da vida e ao mesmo tempo considerando a obra de Jesus, porque tudo que nós recebemos de benefícios é porque o Senhor Jesus Cristo, Ele sofreu em nosso lugar, Ele nos substituiu para que Deus, o Deus eterno, tivesse misericórdia de nós. Quem não se identifica com a coroa de espinho de Jesus também? Aquele que deseja um caminho sem obstáculos e mesmo assim deseja as bênçãos de Deus. Quem desejar um caminho, uma vida sem obstáculos, uma vida sem dores, achando que não merece isso, que isso é uma injustiça, irmãos, e mesmo assim deseja as bênçãos de Deus, não entende o que é o sacrifício de Jesus, não entende o porquê Jesus sofreu. Irmãos, nós não podemos desejar uma vida sem obstáculos e mesmo assim desejar as bênçãos de Deus, porque, meus irmãos, muitas vezes a bênção de Deus não está na facilidade. A bênção de Deus pode estar, por exemplo, irmãos, a graça de Deus, a bênção de Deus pode estar neste momento em que nós estamos vivendo. Nós estamos, por exemplo, sem nossos cultos presenciais. E talvez isso não seja de todo ruim. Talvez a igreja mundial precisasse desse tempo para refletir coisas. Talvez nós, como cristãos, como família, quem sabe nós como pais também, como filhos, como pessoas, nós precisávamos deste momento para que a bênção de Deus se manifestasse na nossa vida, para que alguma coisa a mais pudesse emergir de nossa vida. Irmãos, lembram que não quero comparar o afastamento dos cultos com o afastamento dos judeus do templo de Jerusalém, nem pensar que lá foi uma outra realidade, outro contexto, um juízo divino de libertação daquele povo, mas há lições nisso também. Mas aquele povo foi afastado do templo por mão divina, e por 70 anos eles ficaram sem o templo e sem sacrifício. Mas, meus irmãos, eles voltaram melhor daqueles 70 anos. Eles voltaram melhores, uma nação melhor, uma nação mais temente a Deus, uma nação não idólatra. Então, meus irmãos, nós não podemos entender mal que a bênção de Deus só está nas horas felizes. Não, as bênçãos de Deus podem estar também nas horas escuras, onde Deus vai nos iluminar. Em terceiro lugar, também não se identifica com a coroa de espinhos de Jesus quem deseja considerações honrosas do mundo, o respeito de todos e reconhecimento de seus méritos. Quem deseja as honras do mundo, quem deseja ser reconhecido como o mundo, andar como o mundo, viver como o mundo, para ser como o mundo, também não se identifica com a coroa de espinhos de Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que no mundo nós seríamos perseguidos, e Jesus diz: bem-aventurados aqueles que são perseguidos. É isso que Jesus diz. Jesus diz para que haja alegria no coração quando nós fomos perseguidos por causa do nome dele, por causa do reino de Deus. O quarto ponto, meus irmãos, de pessoas que não se identificam com a coroa de espinhos de Jesus, aqueles que se sentem contrariados, perseguidos por Deus e se entregam à incredulidade quando as facilidades não os contemplam. Tem pessoas que, ao passar por necessidade, ao passar por problemas, elas surtam, elas se sentem contrariadas, elas se sentem não amadas por Deus, até perseguidas por Deus, e elas se entregam à incredulidade e ao pecado.
essas pessoas estão se afastando, elas se afastam, elas não entendem o sofrimento de Jesus e elas não se identificam com a obra de Cristo. Irmãos, a coroa de espinhos de Jesus deveria ser suficiente para eliminar de nossa vida todas as facilidades desejadas nessa vida. Irmão, nós não merecemos, e quando nós recebemos, é graça divina. Os benefícios que nós recebemos é graça divina. E para concluir, meus irmãos, eu quero trazer aqui 4 conclusões para a vida, como aplicações para a nossa vida, para que a gente possa, no nosso dia a dia, entender mais sobre as provisões e os méritos de Jesus que nos alcançam diariamente. Em primeiro lugar, meus irmãos, Jesus usou a coroa de espinhos. Então, eu posso enfrentar o mal sabendo que posso vencê-lo. Irmãos, o mal é uma realidade que nós temos que enfrentar. Nós precisamos enfrentar. Eu posso enfrentar o mal sabendo que eu posso vencê-lo. Por isso Jesus, aliás, por isso o apóstolo Paulo vai dizer, não se deixe vencer com o mal, mas vença o mal com o bem. O maior mal Jesus já venceu. O mal que poderia nos derrotar, Jesus já enfrentou. Irmãos, o diabo ele existe, mas Jesus já venceu o diabo. O diabo não pode mais derrotar o cristão. O diabo não pode tocar no cristão livremente. O diabo não é livre, ele está derrotado. A sua ação está restringida, porque Jesus venceu o mal na cruz. O maior mal, Jesus já venceu. Jesus usou a coroa de espinhos, eu posso enfrentar o mal, sabendo que posso vencê-lo. A segunda conclusão para a vida. Jesus usou a coroa de espinhos. Então, eu posso enfrentar as dores do mundo, sabendo que elas não podem tirar a minha fé em Jesus. Ao enfrentarmos as dores, meus irmãos, ao enfrentarmos momentos como esse que nós estamos vivendo, quem sabe, uns com intenções maiores ou menores, mas quem sabe a hora do desemprego, a hora da crise financeira, das dívidas, mas eu posso enfrentar essas dores do mundo sabendo que elas não podem tirar a minha fé em Jesus. Eu não estou na dependência de ser bem-sucedido sempre, para que a minha fé em Jesus permaneça. Eu posso enfrentar as dores do mundo. Jesus usou a coroa de espinhos e ele venceu. Eu posso enfrentar as dores do mundo sabendo que elas não podem tirar a minha fé em Jesus. Eu vou enfrentar as dores. Quem sabe nós, meus irmãos, alguns enfrentam até dificuldades extremas. Irmãos, cristãos morrem de câncer, cristãos morrem nas dores. O próprio Senhor Jesus morreu com sede, meus irmãos, mas nós podemos enfrentar, sabendo que nada disso pode tirar nossa fé em Jesus, e haverá provisão nessa hora para cada um de nós. Terceiro, Jesus usou a coroa de espinhos. Eu posso evitar pecados que podem me destruir. Meus irmãos, o fato é que Jesus estava ali substituindo pecadores. Essa é a principal obra de Jesus. E o fato é que Jesus me deu provisões para vencer o pecado. Ele não apenas disse, vença o pecado. Ele está contigo para vencer o pecado. Você não precisa sucumbir ao pecado, não precisa se afundar no pecado, porque Ele não apenas deu uma ordem, vença o pecado, mas Ele é a tua provisão contra o pecado. O nome dEle, a pessoa dEle, a presença dEle, o fato de Ele estar presente na nossa vida, de Ele ser o nosso Redentor, nosso Salvador, nos dá forças e é a provisão para vencermos a tentação do pecado. O Espírito Santo é o meu auxílio, é o teu auxílio na tentação do pecado. E por último, Jesus usou a coroa de espinhos. Eu posso viver a minha vida fazendo a vontade de Deus. Ali Jesus estava fazendo a máxima vontade de Deus. Jesus nos substituiu. Ele nos representou diante de Deus. Ele assumiu todos os pecados. Ele assumiu todas as culpas. Ele assumiu todos os castigos. Mas Ele também, meus irmãos, estava ali levando as nossas dores. Ele levou os nossos pecados. E um fato, meus irmãos, é que Jesus enfrentou a ira de Deus.
e nós não necessitamos mais fugir de Deus. Mas também, meus irmãos, nós não necessitamos mais temer o mal. Nós não necessitamos mais temer a noite. O Senhor Jesus enfrentou tudo isso. Ele é o nosso substituto e Ele está conosco. De verdade, de fato, Ele é uma presença real. Ele enfrentou o mal. Nós não necessitamos mais temer o mal. Nós não necessitamos mais temer a noite. Nós não necessitamos mais temer o tentador. Nós não necessitamos mais temer o diabo. Nós não necessitamos mais temer as trevas, nada. Irmãos, o maior medo que nós deveríamos ter era o medo do juízo divino. O maior terror que nós deveríamos ter é o medo de ser julgados por Deus. Mas Jesus enfrentou o julgamento e ao ser humilhado diante dos homens, ele estava enfrentando, na verdade, o juízo divino. E somente, meus irmãos, essa percepção da obra total de Jesus nos leva a viver uma vida sem medo. Irmãos, os sofrimentos de Deus nos libertam do mal, nos livra do mal, nos livra do maligno. Jesus nos ensinou isso: livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Enquanto aqueles homens faziam-nos sofrer usando uma coroa de dores, irmãos, enquanto aqueles homens o faziam sofrer, usando uma coroa de dores, zombando dele, dizendo que ele não era rei, irmãos, ele estava assumindo-se rei verdadeiro de cada um dos salvos que ele veio salvar. Ele que usou a coroa de espinhos é o nosso Senhor, é o nosso soberano. Ele é o rei verdadeiro de cada um de nós, porque ele veio nos salvar, e nós somos dependentes dele hoje. Ele supre a nossa vida hoje, ele nos supre em tudo, ele deveria nos suprir em tudo, ele é a nossa provisão de tudo, ele é a nossa provisão em tudo, ele é a nossa suficiência em tudo. Irmãos, de fato e de verdade, mesmo nesse tempo de caos que nós estamos vivendo e que muitos estão vivendo, meus irmãos, ele é a provisão, a suficiência em tudo. Ele é o verdadeiro soberano da nossa vida. Ele está conosco, ele está contigo e ele está contigo agora. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus eterno, que maravilha é a tua obra. Que maravilha é a obra do Salvador na cruz. Que glória há na cruz de Cristo. Que glória há no sofrimento de Jesus. Que glória há no Rei, em quem foi colocado uma coroa de espinhos. Mas, Senhor, nós louvamos o teu nome, porque nós somos fracos, carentes, medrosos, covardes, Senhor, muitas vezes, ao enfrentar as situações da vida, incrédulos, coração endurecido, Senhor, mas que a tua boa mão seja conosco e com cada um que está agora orando junto, que haja provisão nesta casa, que haja provisão nessa vida, para a mente dessas pessoas, para o coração dessas pessoas, para cada temor, essas pessoas que estão enfrentando a dor, a doença, a dificuldade, a crise, e até mesmo essas pessoas que estão enfrentando o pecado, a tentação de pecar. Que tu seja, Senhor, a provisão nesta hora, e o nome do Senhor seja glorificado para sempre. Amém. Amém. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há uma salvação, eu creio em ti, creio em ti.
Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que luz, vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. E nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções. Mesmo em tentações e fraco, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que luz, vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto, da nossa transmissão, e que alegria ter tido a companhia de vocês, a presença de vocês. Divulgue essa transmissão, envie para alguém e seja uma pessoa abençoadora na vida de mais pessoas. Meus irmãos, nós somos a Capela Missional, Igreja Cristã de Confissão Reformada. Nosso endereço é na rua Nicolau Eli 332, bairro Jardim Floresta, em Porto Alegre. Por enquanto, nossos cultos estão sendo online, nós não estamos tendo nossos cultos presenciais. Provavelmente ainda este mês nós não teremos, mas vai ser anunciado em todas as redes sociais, em todos os meios de comunicação que nós temos o dia, né, quando nós vamos voltar aos nossos cultos, no nosso local de cultos. Meus irmãos, mas por enquanto, nos acompanhem domingo após domingo, e vai ser uma bênção para nós e também para cada um que assiste. Nós louvamos a Deus e nós mais uma vez queremos pedir, ajude o necessitado, ajude uma família necessitada, socorra alguém nesse tempo de pandemia, enquanto as cidades estão num decreto de calamidade pública, inclusive a nossa ainda. Ajude alguém, ajude uma família, socorra uma família, adote uma família, pergunte o que o teu irmão precisa. Essa é uma maneira de ser cristão. Socorra uma família, você pode ter pouco, mas o pouco pode ajudar alguém que não tem nada. Então ajude, socorra alguém. Também quem quiser doar uma cesta básica, nos procure e faça essa doação. E assim estaremos socorrendo pessoas que precisam muito, estão passando por dificuldades extremas. E a igreja é chamada a socorrer, a ser socorro como representantes de Jesus neste mundo de caos, nesse mundo de trevas. Vamos orar a Deus para encerrar nosso culto. Nós queremos, mais uma vez, agradecer a Deus pela oportunidade de podermos ter esse canal de comunicação, né, para nos comunicar com a igreja, para fazermos os nossos cultos domingo após domingo. Convido vocês a orar, primeiramente orando o Pai Nosso, e depois receba também a nossa oração. Recite comigo nessa oração, ore comigo a oração do Senhor, a oração
do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus eterno, nós oramos por todas as pessoas necessitadas nesse momento. Oramos por todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão orando neste momento conosco. Te peço uma semana abençoada para cada um, para cada casa, para cada família, individualmente para cada um. Abençoa os grandes, os pequenos. Abençoa nossos filhos, abençoa as crianças, abençoa os pequenos e os grandes, os idosos, abençoa os solteiros, os casados, os casais. Abençoa, Senhor, a cada um. Que a tua boa mão seja com todos, que haja provisão, Senhor, que haja provisão na vida de cada um, Senhor. Segundo a tua boa mão, segundo, Senhor, a tua benevolência, estende a tua mão sobre cada um. Que haja saúde, nos livra do mal, nos livra do maligno, Senhor. Guarda nossa casa, guarda também a vida de cada um. Que o teu nome seja glorificado. Mais uma vez eu te peço que haja provisões, Senhor, na vida de todos. E que o teu nome seja glorificado, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Que Deus abençoe, vão na paz e fiquem em paz. Amém. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que luz vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu. E que a igreja viva este amor. Creio em ti, creio em ti. As cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que luz vida nova traz. Acredito